Vamos falar hoje ainda sobre cardinalidade, embora nós tenhamos dado uma videoaula já sobre cardinalidade, em que terminamos lá no final da aula, mostrando que os números cardinais, né, podem ser comparados, tá certo? E que existe uma tricotomia, ok? A cardinalidade do conjunto A é menor do que a cardinalidade do conjunto B, né? Ou cardinalidade do conjunto A é igual à cardinalidade do conjunto B, ou o contrário, a cardinalidade do conjunto A é maior do que a cardinalidade do conjunto B, tá certo? Três possibilidades distintas e exclusivas, excludentes, tá certo? Hoje nós vamos falar de cardinalidade, é um assunto muito delicado, é a hipótese do contínuo, tá ok? É um dos problemas, cita a literatura, que é um dos problemas de Hilbert, tá certo? Lá um dos 20 e poucos problemas de Hilbert, do século XX, tá certo? Em 1900, conta a literatura, né? Não é eu que estou afirmando, que em 1963 mostrou-se que a hipótese do contínuo, né? É um axioma, na verdade, né? Um axioma, né? Uma conjectura, um axioma, independente dos axiomas da teoria do conjunto, da mesma forma que aquele quinto postulado lá de Euclides das paralelas, certo? É independente dos demais axiomas dele lá, tá certo? Muitos matemáticos se debruçaram sobre isso aí, Cantor, tá certo? Deu um empurrão muito grande nesse sentido. A gente leu bastante sobre esse sentido para poder fazer uma videoaula mais ou menos que resuma o que a gente quer falar sobre a hipótese do contínuo, tá certo? Vamos ver isso aí? Vamos relembrar então a cardinalidade. Então, se A é um conjunto finito com n elementos, tá certo? A cardinalidade é denotada assim, né? Cardinalidade, tá? Cardinalidade de A é o número de elementos que ele tem, tá certo? Nós vimos também que se nós definimos um conjunto dessa forma aqui, ó, como sendo conjunto de todos os subconjuntos, desse A aí qualquer, de um conjunto B, de um conjunto, vamos colocar aqui A, o mesmo que está ali, A, com n elementos, então é finito, elementos, certo? Esse conjunto aí, tá? Qual é a cardinalidade? Quantos subconjuntos de A existem? Já que A tem n elementos. Nós vimos então que a cardinalidade desse conjunto aí, né? Nós anotamos assim, né? Tá ali, é igual a 2 na n. Porque nós vimos lá que isso aqui é igual a 1 mais 1, né? Na n, que pelo binômio de Newton, combinações de n tomado 0 a 0, vezes 1, mais combinações de n tomado 1 a 1, vezes 1, mais combinações de n tomado n a n, vezes 1. Tá certo? Somatório dos coeficientes binomiais. Aqui seria o conjunto vazio, nós já vimos, né? Aqui, subconjuntos com elementos, subconjuntos com dois elementos, subconjuntos com n elementos é o próprio A. Aqui, tá certo? Então esse aqui, 1 mais 1 na n, é o binômio de Newton x mais A na n, né? Com x igual a A, que é igual a 1. Tá certo? Já vimos. Tá certo? Vamos ver agora para conjuntos infinitos. Agora sobre os conjuntos infinitos, né? O primeiro infinito é o conjuntos naturais, tá?
ele possui uma objeção sobre a parte própria dele, né? É uma das definições. Depois, por conta disso aí, o Z que contém ele é infinito, os racionais que contém Z e contém ele é infinito, os reais que contém os irracionais junto com ele aqui, né? E formam um conjunto denso, os racionais e os irracionais estão misturados. Sempre que eu dar um ponto aqui da reta, que seja um número irracional, sempre, por mais que seja o intervalozinho ao redor desse ponto, sempre vai ter um ponto racional. Se eu pegar um ponto racional, sempre vai ter um intervalozinho o mais pequeno quanto eu queira, que dentro dele vai ter um número irracional. Então, os racionais, né, é denso dentro da reta, tá certo? Assim como os irracionais, tá certo? Eles se completam para dar o conjunto dos reais. E o conjunto dos complexos, tá certo? Então, todos eles são infinitos. Começar por esse que é infinito. E esse aqui que contém todos os demais é infinito também. Bom, o que nós vimos? Até aqui, ó, esses aqui são infinitos enumeráveis. Nós já vimos já. Enumeráveis. Tá certo? E esses aqui, ó, esses dois aqui são infinitos não enumeráveis. Não enumeráveis. Ok? Nós vimos que tem o intervalo da reta que tem uma objeção. O intervalo da reta já é um subconjunto não enumerável, né? E existe uma objeção entre o intervalo da reta e a própria reta. Como ele é não numerável, tá certo? E está contido dentro desse conjunto aqui, esse conjunto aqui é não enumerável, tá certo? Bom, a cardinalidade. Para esses conjuntos que são enumeráveis, a cardinalidade de n é igual à cardinalidade de z, que é igual à cardinalidade de q, tá certo? Que é igual à cardinalidade que é denotado por 2 na n. Talvez por analogia ao número de subconjuntos de um conjunto finito, tá certo? Embora, vamos salientar aqui, que o conjunto das partes dos subconjuntos, tanto de n, como de q, como de z, tá certo? É não enumerável. Não enumerável. Tá certo? Então, embora n seja numerável, z seja numerável, q seja numerável, o conjunto de todas as partes de n, todos os subconjuntos de n, constituem um conjunto que é não enumerável. O conjunto de todos os subconjuntos de z constitui um conjunto que é não enumerável. O conjunto de todos os subconjuntos de Q constitui um conjunto que é não enumerável. Tá certo? Então, isso aí. Então, embora nós tenhamos isso aqui, ó, né? Mas não sei por que colocaram que a cardinalidade de n, de z e q, que são numeráveis, é 2 na n. Tá certo? Já aqui, a cardinalidade é a cardinalidade do contínuo. A cardinalidade aqui é igual a C. Contínuo. Tá certo? Cardinalidade do contínuo. Eu tenho um intervalo aqui assim, né? Sempre que tem um ponto que está aqui, por mais que eu pegue uma vizinhança ao redor do ponto, sempre vai ter a mesma quantidade de elementos que está aqui dentro, a mesma quantidade de elementos que tem em R. Tá certo? É contínuo. E não existe furo, não existe um furo aqui, ó. Tá certo? Tá certo? É contínuo. Essa é a ideia, tá certo? Uma ideia muito, vamos dizer, muito investigada, esse contínuo. O que constitui o contínuo, né? E o que ele se diferencia dos enumeráveis. Até que ponto eu posso separar os enumeráveis dos não enumeráveis, em termos de cardinalidade, tá certo? Vamos prosseguir nessa linha? Muitas perguntas são feitas, entendeu? Muita indagação existiu, ainda existe, tá?
Foi uma polêmica e hoje ainda é uma polêmica em termos de demonstração, tá certo? Então, uma grande pergunta é a seguinte: se eu já tenho n que é infinito, z que é infinito, q que é infinito, cujas cardinalidade é chamada 2 na n, tá certo? Aqui para os conjuntos infinitos não numeráveis, a cardinalidade do contínuo, tá certo? A nossa primeira pergunta seria, a pergunta, né, e foi respondida por Cantor, existe um conjunto B, tal que a cardinalidade de B seja diferente da cardinalidade de 2 na n, e que esse B, ou outro B, tenha cardinalidade diferente do contínuo, ou seja, tem algum conjunto, entendeu, infinito, com cardinalidade diferente dessas duas cardinalidades que nós estamos vendo aqui? A resposta é sim, certo? Nós estamos fazendo uma pergunta aqui, né? E a resposta é sim, tá certo? Então, o que constitui esse conjunto? É o conjunto das partes do conjunto. É o conjunto formado por subconjuntos de qualquer um desses conjuntos que nós estamos colocando ali em cima, tá certo? Então, vamos colocar aqui em cima, então. Então, se eu tiver um conjunto A aqui, né, sendo finito ou não, né, conjunto, sendo finito ou não, né, o conjunto das partes que nós definimos ali assim mais ou menos, qualquer um símbolo, né, conjunto dos subconjuntos, conjuntos de A, tá certo? É tal que, sendo A finito ou não, finito ou infinito numerável, por exemplo, tá certo? Ou não, tá? Ou não, finito ou não. Não importa mais agora. A questão é saber se o conjunto de todas as partes de A, né? Todas as partes de A, incluindo A, incluindo o conjunto vazio, tá certo? Então, essa cardinalidade aqui, ó, pode ser mostrada que a cardinalidade de A, teorema de Cantor, teorema de Cantor. Graças a ele nós já temos um teorema para nos apoiar. Então, o que diz o teorema de Cantor? Que a cardinalidade de A vai ser sempre menor do que a cardinalidade do conjunto formado por subconjuntos de A. Desse conjunto aí, formado por a parte de A, tá certo? Uma letra que eu inventei qualquer aí, tá certo? Vou colocar uma melhorzinha ali para ficar parecido com aquela. Tá certo? Então isso aqui é verdade, é o teorema de Cantor, tá certo? Como é que é demonstrado esse teorema de Cantor aí? Então existe, tá certo? Então não é só as cardinalidades 2 na n e do contínuo que existe. Pelo menos já se sabe isso aí, tá certo? Como é que é demonstrado isso aí? Olha, é mostrado que tem o A aqui e tem o conjunto formado pelas partes de A aqui, tá certo? Vamos colocar eu quero inventar uma letra, mas não consigo aqui, tá certo? Existe uma função aqui, ó, de A, que é injetora, tá certo? Injetora. Lembra como é que se compara dois conjuntos? Se é injetora, eu já posso afirmar que a cardinalidade de A é menor, por enquanto, né? Menor ou igual que a cardinalidade de B. Porque é injetora, significa que não é sobrejetora, tá certo? Mas para isso, bom, é injetora por quê? Porque eu pego um x que está aqui em A, pertencente a A, e levo esse x no subconjunto, obviamente, subconjunto x, que está contido, né, o pertence, agora pertence aqui, o subconjunto pertence a esse conjunto que nós inventamos aí esse nome, tá certo? Então, é uma função bem injetiva. Se x1 é diferente de x2, o conjunto x1 é diferente do conjunto x2. X1 diferente do conjunto x1 é diferente do conjunto x2. Então é injetiva. Agora é o seguinte, embora exista
essa função que é injetora, né? Existe essa função aqui que é injetora, né? Então, como função f aqui, né? Função f de x é o x, tá certo? Pode-se mostrar que não, f não pode ser injetor. F não é sobrejetora. Não é sobrejetora. Jetora, tá certo? Isso aqui eu não vou mostrar aqui. Mas é uma das partes mais bonitas que eu já vi da demonstração, porque ela é baseada na demonstração por absurdo. Em ambos os casos que você tenta mostrar que é sobrejetora, tá certo? Por os dois lados, é muito inteligente. Eu não vou colocar aqui, senão vai roubar muito tempo. Mas vocês podem ver na literatura. Por que essa função aqui que vai do conjunto A, no conjunto dos subconjuntos de A, das partes de A, existe a função essa aqui que é injetora, mas ela não pode ser sobrejetora, tá certo? Existe lá uma sutileza. Você tenta, por um lado, da contradição, tenta por outro lado da contradição. Então, não é sobrejetora. Então, portanto, aqui não pode ser menor ou igual. Aqui, então, não é menor ou igual. Então, a cardinalidade de A é restrita. Então, existe uma função injetora entre A e as partes de A? Sim, existe essa aqui. Mas ela não é sobrejetora, tá certo? E essa função injetora é a única, essa função injetora. É óbvia, né? Não existe outra função injetora, tá certo? Como tem essa função injetora, basta ela, né? Ela não é sobrejetora, então, portanto, aqui a cardinalidade A não pode ser menor ou igual à cardinalidade de B. Ou a cardinalidade A não pode ser igual à cardinalidade de B. Tá certo? Tá certo? Então, aquela conjectura, aquela pergunta, existe conjuntos com cardinalidade diferente de 2 na N e a cardinalidade contínua? Existe, né? É o conjunto formado por subconjuntos desse conjunto. Vai ter sempre a cardinalidade maior do que a cardinalidade do conjunto que foi dado. Tá ok? Esse aí é o teorema de Cantor, tá certo? Teorema de Cantor. Ok? A outra indagação, outro questionamento que existe agora é o seguinte. Nós temos aqui N, Z e Q. Enumeráveis, cardinalidade 2 na N. Para o lado de cá, os reais, os complexos, com a cardinalidade do contínuo. Então a nossa grande pergunta agora é o seguinte. Existe um conjunto B, certo? Tal que B esteja contido, propriamente dito, nos reais e contendo os racionais, tá certo? Essa é a grande pergunta. E tal que cardinalidade de B, vamos colocar para o lado de cá, sendo menor estritamente que a cardinalidade de R, que é dos contínuos, que é igual ao contínuo, a cardinalidade dos contínuos? Essa é a pergunta. E a resposta, existe, né? Existe. Isso aqui é uma pergunta. Existe? A resposta é não. Tá certo? Como é que se prova isso aí? Como é que se prova isso aí? Eu não tenho a demonstração aqui, mas a demonstração existe na literatura. A demonstração... vamos apagar aqui então agora. Então, a questão nossa seguinte está aqui, entre esse aqui e esse aqui. Existe um conjunto B próprio, B aqui, ó, né? B, que esteja entre Q e R, cuja cardinalidade dele seja diferente da cardinalidade seja menor que a cardinalidade dos reais, aqui, tá certo? A resposta é não, tá certo? Então, a demonstração é por redução ao absurdo. Você admite que existe f
de B em R, tá certo? Em R, que seja injetora. Injetora. Para ter isso aqui, ó, tá certo? Então admite por absurdo. Admite por redução absurdo. Admite por absurdo. Por absurdo. Absurdo. Por redução absurda. Admite que existe uma função de B em R que seja injetora. Tá certo? O que que acontece? Acaba se mostrando, mostra-se então, mostra-se que essa função aí, ó, F, deve ser injetora, deve ser bijetora. Deve ser bijetora. Deve ser sobrejetora. Deve ser sobrejetora. Jetora. Se ela é sobrejetora, tá certo? Aqui é menor ou igual, então ela vai ser igual aos reais, tá certo? Então ela vai ser sobrejetora e injetora. Como é sobrejetora, que vai ter o B maior do que R, tá certo? Então o que que acontece? B maior do que R não pode, a única possibilidade é B ser igual a R, tá certo? Então aí que tá. Então admite-se por absurdo que existe uma função B, aqui, né, de B em R, que seja injetora, porque nós estamos falando disso aqui, ó. Isso aqui está ligado ao fato de ser injetora. Uma função, uma cardinalidade de B é menor que a cardinalidade de R, a princípio por definição, se existe uma função B em R que seja injetora, mas que não seja sobrejetora. Não sobrejetora. Não sobre. Tá certo? Mas se admitindo que existe essa função injetora, que na verdade não existe uma função injetora, tá certo? Porque nunca vai ter esse conjunto B entre o Q e o R, que tem essa particularidade da cardinalidade ser menor que a cardinalidade do contínuo, tá certo? Então, mostra-se no final das contas que essa função, se admitindo que seja injetora, ela vai ter que acabar ser sobrejetora. Daí acaba com tudo, daí esse B tem que ser igual a R. Daí implica que o B tem que ser igual a R. Então esse B não pode estar contido exclusivamente dentro de R. Ok? Então essa aí é a hipótese do contínuo. Tá certo? Existe algum B. Então isso aqui é a hipótese do contínuo. Hipótese, né? Ou conjectura, né? Hipótese do contínuo. Certo? Colocada lá por Hilbert, um dos problemas dele, né, lá, que os matemáticos se debruçaram a tempo lá. A existência de um conjunto próprio que estivesse aqui com cardinalidade menor que a cardinalidade dos reais. Não tem, tá certo? Só existe então para nós o que? N, Z e Q, que são os enumeráveis com essa cardinalidade, e lá do outro lado, cardinalidade maior do que essa aqui, né? Porque a cardinalidade de C é maior que a cardinalidade dessa aqui, tá certo? R e C com cardinalidade contínua, ok? Espero que a aula tenha ajudado a terminar esse desfecho na parte de cardinalidade que nós começamos na primeira aula que foi dada, ok? Até mais então, ok? Não esquece de dar um likezinho lá no nosso vídeo, nos vídeos, no YouTube lá, famoso YouTube. As minhas aulas, não sei porquê, mas as minhas aulas elas não estão dando muita visualização. Não consigo entender o porquê. Eu vejo aulas de outros professores, às vezes mais simples, né? Não com tantos detalhes. Talvez seja por isso então. Talvez estejamos pecando nos detalhes, tá certo? Às vezes até meio que prolixos, repetindo várias vezes a mesma coisa, porque eu julgo, na verdade, quando eu estou numa aula presencial, né? Eu fico sempre, às vezes, repetindo a mesma coisa. Mesmo porque você olha para a cara lá do indivíduozinho lá, ele está te olhando para a cara assim parece que está cheio de ponto de interrogação ao redor dele, da cabecinha dele. Então daí você fica perguntando repetidamente, novamente, até pode perguntar para ele, você entendeu aí? Entendeu? Então é isso aí, tá?